Você, falando a respeito, né, de conhecer, se relacionar com uma pessoa que entenda, por exemplo, o seu trabalho, né? A pessoa não pode falar assim, eu não consigo namorar com uma stripper. Você já teve essa sua transição para se tornar uma sex worker, seja online ou seja no clube, Sim. Teve algum aspecto negativo nos seus relacionamentos? Você acha que isso causou algum impacto? Você acha que, em geral, não só na sua experiência pessoal, mas o que você vê com as outras meninas que começam a trabalhar no clube ou que já trabalham no clube há muito tempo, você vê alguma coisa recorrente que seja um aspecto negativo, um impacto negativo no relacionamento? Sim. Ok, você pode falar o que é? Sim, eu vou discorrer um pouco. Olha, é uma reclamação muito constante das minhas colegas. Basicamente, assim, na minha época, né, de relacionamento, isso não era um problema. Mas, assim, depois da minha separação, eu sinto uma certa dificuldade para conhecer pessoas novas e que não tenham necessariamente essa cabeça. É que, assim, eu acho que o que acontece, eu vou tentar ser resumida, para uma pessoa que trabalha nessa área, você vai conhecer uma pessoa nova, certo? Como que você vai conhecer uma pessoa nova? Você tem várias formas, num curso, nisso, aquilo. E assim, para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, é uma coisa muito distante essa realidade do sex work. Uhum. É uma coisa muito, assim, é um mundo quase que underground, né? A gente, nossa, oi, stripper, nossa, gente, né? Um negócio que meio quase que ilegal na cabeça de umas pessoas. Então, quando você fala que você trabalha com isso, eu sinto que imediatamente, se você fala logo de cara para a pessoa, se você não fala logo de cara, começa que assim, a pessoa já tá, né, você pode ter um risco de conhecer a pessoa e você não fala algo que é principal na sua vida, que é uma coisa muito grande na sua vida, que é a sua profissão. Você esconder isso já é uma coisa muito esquisita, eu acho, né? Quando você vai conhecer alguém, se você não pode nem ser você mesma, sabe? Então, assim, isso já é muito delicado. Tá muito estourado, né, na minha cara? Tô achando que eu vou virar a luz rapidão. Eu tava até com inveja da sua iluminação, eu queria estar mais claro aqui. Deixa eu ver se melhorou. Aí, melhorou. Eu tava vendo que nossa, tô bem fantasmona aqui. Mas, enfim, então, assim, se você esconde, isso começa a ficar uma coisa delicada, né? Porque você tá escondendo e tal, e de repente você chegar com uma bomba assim. Aliás, esqueci de falar, eu sou stripper. Depois de um mês com a pessoa, as pessoas vão falar, pera, de onde veio isso que eu não vi chegando, né? Ou então, se você fala logo de cara. Aí você afasta a pessoa. Que eu já fiz essa coisa quando eu passei por esse momento de que a pessoa ficou tipo, mas eu não sei se eu saberia lidar com isso, que não sei o que. Aí você fala, puta, que coisa chata, né? Devia ter falado logo de cara. E você pensa, puta, por que não falei? Deixa eu falar logo de cara. Aí você fala logo de cara, aí não é nem que a pessoa se afasta. Você automaticamente passa a ser um fetiche. Você é fetichizada imediatamente. Sério, você é stripper? Assim, perdeu a qualidade de uma pessoa para um relacionamento. Imediatamente você não é digna de relacionamento. Imediatamente você passa a ser uma coisa super interessante, uma criatura que é... A gente trabalha com entretenimento. Então a gente deve ser divertida, a gente deve ser boa de cama, a gente deve ser gostosa, sabe? Deve ser super divertido falar para os amigos que estou comendo uma stripper, sabe? Automaticamente você vira esse negócio. Mas não existe... eu concordo com você que tem várias coisas, né? Mas não existe... porque eu tenho para mim que, de certa forma, quando a gente fala de objetificação das pessoas e eu não sei falar essa palavra. É chato, né? Fetichização das pessoas... É difícil. Eu creio que isso é uma coisa, até certo ponto, natural, porque no momento básico, todo mundo é um objeto para outra pessoa. Por exemplo, quando eu vou no banco, que eu estou me relacionando com um cara que trabalha lá no caixa, ele não é uma pessoa para mim, ele é o cara do caixa, ele está ali para resolver um problema meu, né? Então ele tem uma função, de certa forma ele é meio objetificado. Eu não quero, assim, do ponto de vista racional, eu sei que ele é uma pessoa, que ele tem sentimentos, que ele tem família, que ele tem história, mas não é isso que me interessa naquele momento. Mas essas coisas, elas são superáveis com o tempo, porque eu lembro, quando eu comecei a trabalhar como DJ em clube de stripper,
Uma das razões que eu comecei a trabalhar foi porque eu falei assim, cara, eu gasto dinheiro demais indo nessas boates, eu preciso começar a ganhar dinheiro fazendo isso. Eu falei, beleza, eu gosto de música, eu conheço música, você DJ. Levei lá meu currículo, arrumei emprego. E a princípio, você fetichiza as meninas, né? São aquelas mulheres. Mas aí quando você começa a conhecer as pessoas, você vê, pô, fulana tem um problema com a mãe dela, ciclana tem um filho que o namorado não quer assumir, elas começam a se tornar pessoas reais. E aquilo deixa de ser um fetiche e você fala assim, fulana é uma pessoa como outra qualquer. Então, eu sofri essa experiência de... A princípio, eram mulheres que dançavam e que eu idolatrava no sentido de... Igual você falou, são super boas de cama, deve ser isso. Mas depois eu comecei a ver como, sabe, fulana é aquela menina que tem um monte de problema em casa, sabe? Passou a ser uma pessoa. Sim. Eu concordo, eu acho que existe isso também, dessa desconstrução, né? Mas eu sinto que, por exemplo, eu tenho uma amiga que recentemente terminou um namoro, quer dizer, foi terminado, né? O namorado terminou, e foi justamente isso. Ela falou, ele começou porque eles se conheceram no clube. Então ele construiu essa imagem de... Ele conheceu a versão stripper dela. Sim. E aí ele se apaixonou pela versão stripper dela. E assim, ele queria ter um namoro com aquela dançarina, com aquela personagem. E aí, como aparecendo, né, as características de pessoa, aí começou a ter dificuldade, não rolar mais. Então, às vezes até começa um relacionamento, mas daí a pessoa, né, tem essa coisa de criar um personagem. E assim, eu vou fazer até um paralelo que eu, como alguém que teve banda por muito tempo, posso dizer que existe muito isso na música também, né? Eu acho que, obviamente, que a gente tem algumas diferenças por conta de diferenças de gênero. Em geral, são os homens muito fetichizados e, né, não vou entrar muito nessas questões de gênero, quanto que afeta cada pessoa. Mas, assim, existe muito essa coisa, né, de fetichizar alguém que está em cima do palco fazendo qualquer coisa de forma geral, tá? Eu tô trazendo a música porque foi a minha experiência, né? Além de ser stripper. Mas eu senti, às vezes, uma pessoa se aproximando de mim e falava, gente, você nem me conhece, sabe? O pessoal vinha puxar assunto e tal. Eu falava, sabe, não te conheço. E as pessoas super puxando o saco, e isso me incomodava às vezes. Porque eu falava, essa pessoa não me conhece. E ela cria essa imagem minha, mas ela não sabe se eu sou legal ou não. Sabe? É uma imagem que você tem. Porque quando eu tô dando uma entrevista na MTV, eu sou a pessoa para que fala na MTV. Não sou eu no dia a dia, sabe? Então a mesma coisa acontece com pessoas que são entertainers, né? Que são pessoas que fazem performance, que são show pessoas. show girl, show boy, show whatever, show né? People. Show people. Então, assim, é isso. Então a gente constrói, às vezes, uma fantasia, né? Que eu acho que isso daí, se a gente for entrar aí também numa questão psicológica, não é muito diferente do se apaixonar, né? Que a gente, quando se apaixona, a gente também cria um personagem lá, a gente se apaixona por uma coisa idealizada, né? Exatamente. A gente gosta dessa questão da idealização, uma coisa humana idealizar. Então, eu sinto que é uma coisa natural, mas acaba sendo uma armadilha que a gente faz pra gente. Eu acho que no caso da stripper isso é acentuado, porque o personagem que você cria é um personagem que está sempre bonito, que está sempre feliz, que está sempre... E sempre a fim de sexo, né? Sempre flertando, sempre... Então, isso é muito delicado também, né? Porque você tem aquela coisa super, né, sex appeal lá no alto. Só que assim, a gente chega em casa, é muito louco, porque às vezes a gente está trabalhando, está no shift, aí vai lá para uma dança privada, dança e tal, e o cara fala, nossa, mas o que você vai fazer depois daqui? Nossa, mas eu não posso, o que você quer fazer depois? A gente vai fazer uma festa, o tempo inteiro rola isso, a gente tá dando uma festa, cola lá, tipo, vai ter bebida, e tipo, meu amor, eu tô aqui trabalhando, não tô aqui porque eu quero me divertir, sabe? Eu tô trabalhando, eu vou sair daqui, eu vou pra cama, eu tô exausta. Sabe? Essa ideia de que a gente só quer festa, isso só quer se divertir. Outra pergunta quando eu fiz essa pergunta a respeito dos pontos negativos, eu tinha uma coisa em mente. Porque eu já tive essa experiência pessoalmente e já conversei com muitas meninas que tiveram essa experiência. E uma das coisas que elas falavam era o seguinte, poxa, eu sou sensual durante 8 horas por dia, quando eu vou lá no clube, sei lá, o shift, né, o período lá demora 7, 8 horas. De 6 a 8, né? Aí eu chego lá, durante 8 horas eu tenho que ser sensual, eu tenho que ser bonita, coisa.
Quando eu vou para casa, eu não quero transar com meu namorado, eu não quero ser sensual com meu namorado. Então, tipo assim, uma das reclamações é que a vida sexual dela em casa sofreu por causa do trabalho. Porque ela não estava mais na vibe de chegar em casa, sensualizar, seduzir e transar. Ela queria, igual você falou, eu quero chegar em casa, eu quero tomar meu banho e descansar, não quero ter que... Eu já experienciei dos dois lados. Eu já tive, quando eu fazia camming, eu lembro de vivenciar os dois muito intensamente. Então, às vezes, eu tinha sessões que eu ficava extremamente excitada, que eu achava extremamente interessante, e eu adorava. E aí eu ficava ponto bala, entendeu? Então, às vezes, isso funcionava sim para aumentar meu apetite. Um afrodisíaco. Às vezes sim, mas eu tinha momentos que era assim, não. Sério, tô exausta, não tô podendo. Sabe? Ai, não tô com essa energia. Então, assim, tinha um momento que você desligava, você falava, não quero saber de nada, sabe? Não quero interagir com pessoas, sabe? Você cria um muro. Então, assim, eu já vivi dos dois lados, mas eu diria, pela minha experiência, até pelas pessoas que eu conheço, que a tendência é afetar negativamente a sexualidade dentro do relacionamento. Assim, realmente suga bastante dessa energia sexual. E aí isso pode ser delicado. Mas assim, por exemplo, para uma pessoa que é sex worker, que tem uma energia sexual alta, né? Digamos que seja uma pessoa que tem uma energia sexual alta. Em geral, são pessoas que têm uma energia sexual alta para conseguir dar conta até, né? Porque demanda muito. E aí você tá com uma pessoa, né, num relacionamento monogâmico, que obviamente a pessoa entende de sua profissão, que essa pessoa não tem tanta necessidade, né? Essa coisa de... Às vezes pode ser até que funcione bem, porque é um problema super comum em casal, quando o interesse sexual não corresponde. É verdade. Então pode ser às vezes pode até ser uma forma de balancear aí uma dificuldade do casal. Pode criar uma falta de equilíbrio também, né? Ou pode criar, exatamente. Porque essa é uma pergunta, inclusive eu tenho uma amiga que aqui no Brasil, ela é stripper, e ela colocou essa pergunta no Instagram dela recentemente, você namoraria com uma stripper? E aí depois ela compartilhou algumas respostas. E aí eu estava pensando como é que eu responderia isso, e a minha resposta ia ser, talvez não, mas não por um preconceito com a profissão, mas por causa justamente desse negócio, tipo assim, sabe, tipo assim, de repente, sabe, minha namorada chega em casa e eu tô afim, mas aí eu me sinto como se eu estivesse impondo alguma coisa nela, porque ela já tá cansada. Então, eu vejo isso como talvez um empecilho, não necessariamente porque eu acho que a profissão seja um problema, mas assim, né, sei lá. Não, mas eu entendo, e de fato pode afetar sim, eu já vi afetando, eu já me senti afetada, né, eu pessoalmente já vivi isso. É legal você afetar para o lado bom, né? Se você sempre tiver experiência... Era ótimo quando acontecia dessa forma. Mas pode acontecer, sim, de dar essa drenada que você fala, nossa... Até porque, assim, começa a ficar uma coisa que é muito delicado, porque eu sinto que quando você tem alguém que te objetifica, pelo menos para mim, assim, atualmente, né, que eu tô solteira de novo, eu sinto que, assim, o que acontece... Quando eu começo a ser objetificada, eu vejo que a pessoa só quer ficar de papinho, de sexo. Eu não tenho nada contra sexo casual, imagina, de forma alguma. Acho ótimo. Mas, assim, quando eu sinto que aquela pessoa tá muito me objetificando, nossa, mas é 2 palitos. Eu começo a conversar com a pessoa, mas eu já broxo na hora. Assim, eu ser o seu objeto de entretenimento, não, eu quero olhar para você também e sentir que você me inspira. Não quero ser só eu a musa inspiradora, sabe? Se alguém me coloca nessa coisa de musa inspiradora e fica muito nessa coisa muito sexual, nossa, pra mim é uma brocha imensa. Até porque, assim, eu já passo por isso e me pagam pra eu ser essa musa inspiradora. Agora, fazer isso de graça e não ganhar nada em troca, me desculpa, não vou fazer. Então, assim, eu sinto que a gente, é uma coisa que a gente fala, né, entre nós que trabalhamos nessa área, que a nossa exigência com as pessoas passa a ser, especialmente com parceiros homens, né, no meu caso bissexual, mas passa a ser uma exigência maior, assim. A gente começa a exigir, assim, uma pessoa que vai te enxergar muito como um ser humano. Entendi. E aí é delicado, né, porque, obviamente, dentro da sexualização, que a gente quer que exista dentro de um relacionamento, tem que existir um relacionamento saudável, né? Óbvio que se os dois não quiserem, também é saudável.
Mas, assim, se os dois querem viver essa sexualidade, é importante, né, que eles se desejem, né, as duas pessoas envolvidas ou mais. Então, é delicado, né, porque tem que existir um certo nível de objetificação. O que você falou, aquela objetificação, ela pode ser saudável, sim. Eu sinto que até existe uma conotação ruim, às vezes, essa palavra objetificação, mas eu acho que muitas vezes ela é boa, ela é saudável, é legal ter essa objetificação. Se for do desejo das pessoas naquele momento, né? Contanto que seja um consentimento, lá tem consentimento, tudo certo. Tá vendo? Relacionamento é uma coisa difícil demais. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que gostar da pessoa, a pessoa tem que gostar de você, depois vocês têm que começar a descobrir quais são os níveis de objetificação que vai existir. É uma porcaria. É difícil, por isso a comunicação, assim, essencial. Essencial.